Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, muito se ouve falar nos impactos ambientais. Afinal, eles existem mesmo ou trata-se apenas de narrativas e fake news? Narrativas e fake news que estão bombando em nossos tempos. Infelizmente, sim, os impactos ambientais existem e são gerados por nós. Sim, por nós. Eu e vocês. Mas muita calma nessa hora, meus amigos. Há também muitas narrativas e fake news, principalmente para que determinados interesses sejam alcançados. Isso é muito ruim, porque confunde a nossa cabeça. Como os interesses são muitos, as narrativas também são muitas. Infelizmente, não temos como acabar com essas narrativas, porque elas nascem das pessoas poderosas, que têm a mídia e o poder da caneta nas mãos. Podemos sim mitigar as narrativas mediante a democratização da informação. Muito bem. Assim sendo, nesta videoaula abordaremos o tema redução dos impactos ambientais. Faremos uma abordagem inicial do tema, esclarecendo o que é, o que gera, quem causa e o que deve ser feito para reduzir os impactos ambientais. Vamos juntos, então, saber por que temos que parar de gerar os impactos ambientais e passar a reduzi-los? Meus amigos, o tema geração e a redução dos impactos ambientais é de grande importância para nós, seres humanos, notadamente para aquelas gerações que ainda virão. A raça humana continua crescendo, mesmo que de forma diferenciada, em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Por exemplo, o Ocidente vem diminuindo cada vez mais. Por outro lado, a China também já não detém mais a hegemonia de maior população do planeta Terra. A Índia passou à frente e já responde por cerca de 1/5 da população total da Terra. Já somos 8 bilhões de habitantes em todo o mundo. Conforme a ONU, em 2022, nasceram 23 milhões de bebês indianos, enquanto na China foram somente, entre aspas, 9,56 milhões de bebês chineses.
Esses números demonstram que a população da China começou a encolher e a da Índia continua com grande crescimento. Esse encolhimento da China vem se registrando nas últimas 6 décadas. A ONU, apesar de constatar que houve diminuição no ritmo de crescimento populacional a partir de 1950, estima que o pico de crescimento da população no mundo se dará em 2080, atingindo cerca de 10,4 bilhões de habitantes. Também como projeção, a ONU acredita que o crescimento até o ano 2050 será alavancado por apenas 8 países no mundo: o Congo, o Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e a Tanzânia. Com relação a nós, com relação ao Brasil, nós não encolhemos, mas não atingimos as expectativas de crescimento nem da ONU, nem do nosso IBGE. Em 2022, éramos 203,1 milhões de habitantes. Isso representou um crescimento de 12,3 milhões de pessoas, de habitantes, em relação ao último levantamento, que foi 2010. Assim como no restante do mundo, o Brasil houve, apesar de ter havido um crescimento, também encolheu em algumas regiões e cresceu em outras regiões. Isso é natural. Então, o nosso crescimento foi aí de cerca de 6,5% em relação àquele número apurado em 2010. Esses dados demonstram que continuaremos a precisar mais e mais de habitações, de infraestrutura, agricultura, pecuária, energia e etc. Mais consumo de recursos naturais, mais geração de recursos artificiais e industriais. E tudo isso vai gerando o que, meus amigos? Mais e mais e mais impactos ambientais. O que fazer? Contratar a Greta ou o Leonardo DiCaprio? Não, narrativas certamente não cabem nessa hora. Como dissemos, a Índia e todos os países que terão crescimento populacional daqui para frente, quer dizer, grandes incrementos, né, são recheados de pobreza e também desigualdade social. Dessa forma, eles precisam gerar empregos e os recursos necessários para esses 23 milhões de bebês indianos que nasceram em 2022. Meus amigos, naturalmente, a Greta e o DiCaprio continuarão comendo e nadando de braçada no bem bom, mas protestando contra a Índia e os seus impactos ambientais.
será que eles têm algum problema ou só querem mesmo aparecer? Pois é, reduzir os impactos ambientais é necessário. É indiscutível que o aumento do consumo de recursos será necessário, mas precisaremos reduzir os impactos ambientais. Produzir e viver de forma mais sustentável. De acordo com o artigo 1 da Resolução número 1 da CONAMA de 1986, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem os seguintes aspectos. Número 1, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Número 2, as atividades sociais e econômicas. Número 3, a biota. A biota é o conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico em estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas daquele ambiente. 4. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E 5. A qualidade dos recursos ambientais. Meus amigos, vocês já pensaram que cada um de nós é um micro-organismo que não sabe de onde veio e também não sabe para onde vai? Somos micro-organismos como milhões de outros menores do que nós, que se reproduzem na natureza em função da tipologia da temperatura, da vegetação e da umidade. Somos um átomo. Um microátomo dentro desse grande universo do qual o nosso planeta Terra faz parte. Se olharmos para a configuração do sistema solar como um todo, veremos que ele parece também com a estrutura de um átomo. A Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol e em função das velocidades de rotação desses planetas, eles não são atraídos e não colidem com o Sol. É um equilíbrio, é perfeito, não é? Da mesma forma, no átomo, os elétrons giram em torno de um núcleo em perfeito equilíbrio. Será que o Sol e os planetas que rotacionam em torno dele configuram um átomo que constitui um sistema ainda maior como o universo, por exemplo? Será? Pois é assim, somos como um átomo, quando comparado com o universo. Tão
pequenos como os próprios átomos que não são perceptivos ao olhar humano. Além de nós, seres humanos, há também muitos outros átomos, como a fauna, a flora, as rochas, o solo, a água, as indústrias, empresas, escolas, habitações, infraestrutura, enfim, etc. Imagine tudo isso como átomos que integram um grande sistema. Se formos estendendo essa configuração, teremos que a somatória de todos os átomos forma o nosso planeta Terra e que cada um desses elementos depende a manutenção das condições de subsistência do planeta Terra e da nossa raça humana. Há um equilíbrio desses componentes no sistema, fazendo com que todos coexistam harmonicamente conforme o equilíbrio dos planetas em relação ao Sol no sistema solar, como falamos anteriormente. O impacto ambiental surge como o elemento que rompe esse equilíbrio. Então, antes, pedi que vocês imaginassem o conjunto de átomos formando o planeta Terra. Agora, imaginem todos esses átomos em desequilíbrio. Problemático, não? Vimos por que é necessário reduzir os impactos ambientais. Precisamos avaliar também qual a abrangência que o impacto ambiental pode causar ao ecossistema como um todo. Assim sendo, quando se analisa impactos ambientais, além do conhecimento do processo produtivo, é necessário ter-se a visão macro dos componentes que integram o sistema ambiental que poderá ser afetado por aquele impacto ambiental. Os impactos advindos de ações do homem sobre o meio ambiente podem ser diversos. Essas ações do homem, em geral, são deflagradas para obter benefícios e também ações para manter a subsistência do homem. Entretanto, desvios deliberados ou não, derivados de ações indevidas, podem ocorrer, fazendo com que os pretensos benefícios que se esperavam se transformem em impactos negativos que culminam, via de regra, com a degradação do meio ambiente e a desconfiguração do ecossistema. Falamos tanto em ecossistema, mas o que vem a ser esse ecossistema? Então, o ecossistema é o conjunto de elementos que interagem de forma complexa em um mesmo ambiente, fazendo com que haja um equilíbrio entre as ações de todos esses elementos, configurando-se como fundamental para que haja vida no planeta Terra. Os ecossistemas são constituídos por componentes chamados de abióticos e bióticos. Os componentes abióticos são os elementos químicos e físicos que possibilitam o equilíbrio e a interação com os elementos bióticos. São o calor, a umidade do ar, as chuvas, a radiação solar, a água e seus nutrientes, a terra e seus nutrientes, dentre
outros. Já os componentes bióticos são todos os seres vivos, animais e vegetais, que interagem com os elementos que falei antes, os abióticos, e promovem o equilíbrio desse ecossistema que a gente acabou de definir. Esses seres vivos podem ser dois tipos, autótrofos. Esses autótrofos são os que produzem seus próprios nutrientes. E os heterótrofos, que dependem dos nutrientes, né, para ter os seus nutrientes, eles dependem de terceiros. Tanto esses terceiros, tanto animais como vegetais. Entretanto, como há um equilíbrio no ecossistema, tudo funciona harmonicamente. O ecossistema tem, do ponto de vista da sua dimensão, uma grande variabilidade também, podendo ser muito amplo ou reduzido. Por exemplo, pode ser um grande lago ou uma pequena poça d'água, um rio, um pequeno riacho, ou uma bacia hidrográfica como um todo, uma praia, ou uma costa oceânica, uma árvore, uma floresta, ou um tronco de árvore. Assim sendo, o impacto ambiental também é variável, assim como é variável a dimensão do ecossistema, o impacto também é variável, podendo ter uma grande ou uma pequena significância. Qualquer alteração em um único elemento constituinte desse ecossistema pode gerar parcial ou totalmente o desequilíbrio desse sistema que a gente acabou de falar, desse sistema ambiental. A ocorrência de um impacto ambiental pode acarretar um resultado positivo, beneficiando a sociedade de forma geral, ou um resultado negativo, aí nesse caso, prejudicando de forma total ou também parcial essa mesma sociedade. A ocorrência do impacto ambiental, seja por um evento normal ou acidental, pode afetar o ecossistema cuja abrangência se dá aos meios físico, biológico, paisagístico e antrópico. Meus amigos, a figura que aparece na tela descreve os diversos componentes do ecossistema que, de alguma forma, atendem às necessidades da sociedade mediante a realização de funções específicas, naturalmente. É o meio antrópico, que abrange os aspectos econômicos e culturais, o meio físico, que abrange o solo, o ar e a água, o meio paisagístico, que abrange o natural e também o ambiente construído, né, o ambiente construído pelo homem. E o meio biológico, que abrange a flora, a fauna e serviços em geral. Um exemplo de impacto ambiental e desequilíbrio do ecossistema ocorreu quando os caramujos gigantes africanos foram trazidos para o Brasil por cooperativas do Paraná. Vejam vocês, na década de 80.
Esses caramujos foram trazidos com o objetivo de serem comercializados como substituto do escargot, molusco apreciado, né, da culinária francesa e por várias pessoas no mundo. Eu, por exemplo, não consigo nem olhar. Mas, enfim, é uma especiaria. O caramujo africano apresenta reprodução muito rápida, cerca de 200 ovos por postura. Hoje tem estudos que já dizem que ele chega a 800, mas os estudos realizados na ocasião do impacto eram 200, o que já é muita coisa. E por isso ele foi trazido, porque ele se reproduzia rapidamente. Dessa forma, a criação em cativeiro, naturalmente, se mostrava um próspero negócio para aquelas cooperativas do Paraná. Entretanto, houve um problema. Não houve aceitação desse molusco por parte do mercado consumidor. Esqueceram de combinar com as pessoas que comiam o escargot. Em função do insucesso na comercialização, os criadores descartaram os caramujos no meio ambiente. Parece que a carne, esse molusco, era mais dura e um pouco amarga, e as pessoas não gostaram. Então eles, para se livrarem daquele negócio que se reproduzia numa velocidade enorme, descartaram em qualquer lugar, lá no Paraná, vejam vocês. Esses caramujos rapidamente se reproduziram e, por terem alto poder de defesa contra outros predadores, se espalharam pelo Brasil, causando um desequilíbrio de vários ecossistemas. Não foi só no Paraná, foi no Brasil inteiro. Porque nós não tínhamos... Lembra que nós falamos do equilíbrio? Não tinha equilíbrio, não tinha predadores para ele. O caramujo africano passou a ser uma espécie exótica, invasora, que competia com as espécies nativas, naturalmente, por espaço e alimento naquele ecossistema específico. O grande problema é que este caramujo pode viver por cerca de até 5 anos e tem alto poder de defesa. Além de se reproduzir rapidamente, tem alto poder de defesa, pois ele se fecha dentro da concha, que é extremamente dura, e assim se protege de predadores e das condições ambientais adversas do ecossistema, calor, frio e tal, que eles foram invadindo. E vocês imaginem, o Brasil inteiro. Então são ecossistemas muito diferentes. Além do desequilíbrio gerado em vários ecossistemas, naqueles componentes abióticos e bióticos que a gente falou há pouco, o caramujo africano também gera malefícios à saúde do homem. Pois é. Por onde esse maldito caramujo passa, ele contamina a vegetação e também vira hospedeiro de parasitas de outros animais, como as fezes de rato, e a partir daí, infectado, passa a ser um multiplicador de doenças para o homem, como, por exemplo, a meningite. A meningite. Como medidas de controle para mitigar o impacto ambiental, várias ações foram tomadas e continuam sendo tomadas, porque eles não acabaram.
continuam, como por exemplo, dessas ações, vejam vocês que loucura. Catação manual sempre que os caramujos forem observados mediante o uso de luvas de borracha. Até tinha sugestão, se não tivesse a luva, para usar duas bolsas de supermercado enfiadas, porque ele pode contaminar as mãos. Catação também dos ovos, que devem estar enterrados junto aos caramujos, porque eles colocam lá. Os caramujos e ovos devem ser esmagados, cobertos com cal virgem e enterrados para evitar a contaminação do lençol freático, porque se ele cair lá naquele lençol. Outras medidas como cobrir com sal grosso, com cloro, queimar os caramujos e os ovos, dentre outros. Que problema, hein? Tudo por causa do escargot, que pode ser chique e da culinária francesa, mas que é extremamente nojento. Eca! Muito bem. Viram como o impacto ambiental é nocivo ao ecossistema? O negócio que aconteceu lá na década de 80 persiste até hoje. Imagine quantos seres vivos desapareceram por causa desse maldito caramujo africano. Naturalmente que hoje, passados mais de 40 anos, o caramujo africano já faz parte de muitos ecossistemas ao longo do Brasil. Mas as alterações provocadas por ele certamente não trouxeram benefícios para aqueles seres vivos que habitavam os ecossistemas afetados e também que ocorreram alterações drásticas tanto nos componentes abióticos como nos componentes bióticos daqueles ecossistemas em que o caramujo alcançou. Nesse contexto que acabamos de falar, qualquer átomo, ou seja, qualquer pessoa, empresa, animal, etc., pode sim gerar impactos ambientais. Esse malefício não é somente gerado por indústrias, por empresas, pela pecuária, etc. Naturalmente que o tamanho e a criticidade do impacto ambiental variará de acordo com o átomo responsável e a sua abrangência naquele sistema. Cada um de nós é um causador de impacto ambiental em potencial. Por exemplo, quando você vai à praia e leva ou compra nos quiosques e consome alimentos e bebidas, confortavelmente sentado na areia. Nesse momento, nasce a possibilidade da geração de um impacto ambiental. Ao consumir, necessariamente você gerará resíduos sólidos ou líquidos, orgânicos ou não orgânicos. Isso, por si só,
já é um impacto ambiental, a geração desses resíduos. Se você, ao invés de descartar seus resíduos em uma lixeira de forma adequada e, ao contrário, espalhar a sujeira, a sua sujeira na areia, o impacto ambiental já será outro e certamente muito mais crítico. Terá o resíduo mais o descarte inadequado. Além disso, o seu resíduo irá proliferar na areia fungos, bactérias, parasitas, coliformes fecais, etc, 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 que poderão acarretar malefícios para você mesmo, que foi o responsável pelo impacto ambiental original. Outros males que podem ser mais graves ainda. Vocês já perceberam a quantidade de garrafas de vidro, espetos de madeira de churrasquinhos, latas de refrigerantes, garfos de plástico, etc., que o pessoal espalha na areia e alguns se dão ao desfrute de enterrá-los na areia. Imagine uma criança que pisa num caco de vidro e corta o pé. Pisa em um espeto de churrasco que penetra o seu pé, que fura o seu pé. Imagine uma criança, imagine você mesmo que gerou o resíduo. E etc, etc, coisas que podem acontecer. Pois é, não dá nem para imaginar, mas está lá. Se você for olhar a areia numa segunda-feira, você vai ficar horrorizado. Perceberam que você mesmo, sendo um átomo imperceptível, também impacta o meio ambiente? Não são somente as indústrias, os carros, os aviões, etc, etc. A própria Greta e o DiCaprio, do Titanic, também impactam o meio ambiente. Ou será que Greta e DiCaprio não geram resíduos? Será? Vamos agora conceituar e classificar o impacto ambiental para que fique mais claro o nosso entendimento sobre esse assunto. O impacto ambiental trata-se de uma modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcialmente, resultante dos aspectos ambientais produzidos por processos produtivos. Entendendo-se como processo produtivo o conjunto de entradas, transformações e saídas necessárias para produzir qualquer coisa. Por exemplo, um sanduíche, um cafezinho, lavar e passar roupa, fabricar um carro, construir um edifício. O impacto pode ser positivo quando, por exemplo,
sei lá, uma construção de um condomínio em uma rua não pavimentada, sem coletor de esgoto e de águas pluviais. Quando é a construção do condomínio é somente autorizada pela prefeitura, se a construtora assumir a responsabilidade pela execução da infraestrutura necessária na tal rua que não é pavimentada e não tem nada disso. Um impacto pode ser negativo ou ao contrário, quando, por exemplo, a prefeitura liberar a construção de um condomínio numa rua sem essa infraestrutura que a gente acabou de descrever, sem fazer qualquer exigência de adequação para que os usuários do novo condomínio possam passar a residir nessa rua. Como qualquer coisa na vida, os impactos podem também ter intensidades distintas. Assim, podemos classificá-los em vários. Primeiro, quanto à categoria. A categoria considera o efeito do impacto para o meio ambiente, que pode ser positivo ou negativo, a gente acabou de dar 2 exemplos. Quanto ao tipo, o tipo está vinculado ao efeito causado no ecossistema. Contaminação do solo, contaminação da água, contaminação da atmosfera, geração de ruídos, etc, etc. Outro, quanto à frequência. Frequência é a repetição ou a periodicidade de ocorrência daquele impacto. Aí pode ser baixa, ocorreu uma vez ou nunca ocorreu, pode ser média, ocorreu 2, 3 vezes, ou pode ser alta, acima de 3 vezes a onda. Veja bem, essa classificação ela é estabelecida pelas empresas. Né? A norma ambiental ela não obriga a você usar determinada classificação. Eu estou dando aqui as várias formas de você classificar os seus impactos ambientais gerados. Outro, né? Quanto à probabilidade, né? A probabilidade é a possibilidade, o quanto é provável que aconteça aquele impacto. Aí pode ser baixa, de 1 a 30%, média de 31 a 50% e alta, maior que 51%. Outro, quanto à abrangência. A abrangência é o tamanho da área afetada. E aí você pode ter uma abrangência pequena quando o impacto é abrangente somente aquele setor que gerou, aquele setor da empresa que gerou o impacto. Pode ser média quando o impacto é abrangente a toda a empresa, por exemplo, todas as instalações da empresa. E pode ser grande quando ele é abrangente às instalações da empresa e também de outras partes interessadas que ficam na circunvizinhança da empresa. Outra classificação, quanto à reversibilidade. Somente nos casos de categoria negativa, naturalmente, né? Se for positivo, você não vai querer reverter. Então, o que é? É a possibilidade de correção, mitigação ou do não impacto causado. Aí ele pode ser reversível, quando é possível reverter os efeitos mediante ações planejadas, ou suspensão daquela ação, e ele por si só já, daquela fonte geradora do impacto, ele por si só já para, ou irreversível, quando nenhuma ação ou suspensão da ação geradora do impacto é capaz de reparar os efeitos desse impacto. Por exemplo, Mariana, né, é um exemplo. Que mais? Quanto à severidade. A severidade compreende o resultado do cruzamento do tipo do impacto, que a gente já falou, lá no segundo, né, que a gente falou do tipo, da classificação quanto ao tipo, e o respectivo grau do impacto.
O grau do impacto é igual à frequência vezes a probabilidade de acontecer o impacto, que pode ser alto, médio, baixo, média, baixa, né, em função da ocorrência. Outra classificação, quanto à importância da incidência do impacto ambiental. Essa importância compreende o resultado do cruzamento entre o grau do impacto e a importância da incidência. Então, ele pode ser não importante, importante ou muito importante. Isso é essa classificação ela é extremamente necessária para você poder avaliar o impacto. Outra classificação, quanto à significância. A significância compreende o cruzamento entre o grau do impacto e a importância da incidência que a gente acabou de classificar, de dar anteriormente. Então, ela pode ser não significante, moderadamente significante, significante ou substancialmente significante. Para que ocorra um impacto ambiental, necessariamente haverá sempre um aspecto ambiental. O mesmo aspecto ambiental poderá gerar um ou mais impactos ambientais. Conforme já dito anteriormente, cada um de nós é um causador de impacto ambiental em potencial. Para tanto, nós também geramos os aspectos ambientais que irão causar esses impactos ambientais. Dessa forma, o que vem a ser esse tal aspecto ambiental? Conforme a NBR ISO 14001, que é a norma de sistema de gestão ambiental, aspecto ambiental é o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Numa abrangência maior, o aspecto ambiental surge sempre que iniciamos uma atividade qualquer, numa empresa, ou na rua, em nossa casa, no cinema, no shopping, enfim, em qualquer lugar. Nossa vida é repleta de atividades que geram os aspectos ambientais. Algumas, os hábitos, por exemplo, são realizados sem nos darmos conta que ali também há aspectos ambientais e muitas vezes muitos aspectos ambientais. Para a identificação, descrição e análise dos aspectos ambientais e posterior avaliação e tratamento dos possíveis impactos ambientais, é necessário o pleno conhecimento do processo executivo, do processo produtivo e toda a sua abrangência em termos de insumos, transformações e produtos que são gerados. Vamos dar um exemplo. Quando escovamos os nossos dentes, isso é uma atividade doméstica, uma ação, e assim é também um ou mais aspectos ambientais. Para que possamos identificar quais os aspectos ambientais são produzidos por essa atividade de escovar os dentes, precisamos conhecer em detalhe o processo executivo de escovar os dentes, as entradas, as transformações e as saídas. A partir daí, teremos uma lista de aspectos ambientais a serem analisados para que possamos identificar e classificar
os consequentes impactos ambientais gerados por esses aspectos ambientais. Como em qualquer atividade, qualquer ação a ser desenvolvida, há várias modalidades possíveis, levando-se em conta as diversas tecnologias disponíveis no mercado, os recursos possíveis de serem utilizados, a qualificação da mão de obra que vai ser usada, dentre outros aspectos, inclusive os recursos financeiros disponíveis para serem aplicados naquela atividade que vai ser desenvolvida. No caso da escovação de dentes, pode ser usado um monte de coisa. Por exemplo, escova manual, escova elétrica, escova ergonômica, creme, gel, pasta, enxaguante antisséptico bucal, fio dental, monofilamento, fio dental multifilamento, fio dental com haste, enfim, um monte de tecnologias diferentes, um monte de recursos diferentes. Vamos simular um processo executivo doméstico de escovação de dentes, né? Para podermos identificar os nossos aspectos ambientais. Entradas. Eu agora estou simulando um processo. Fio dental, escova de dente, pasta, água e toalha. Essas são as entradas para eu escovar os dentes, por exemplo. Transformação. Aí são várias ações, né, com essas entradas que eu falei. Cortar um pedaço do fio dental. Passar o fio dental entre os dentes. Espremer, abrir a pasta. Espremer o tubo. Colocar uma pequena porção de pasta na escova de dentes. Molhar a escova que está com a pasta. Escovar os dentes por cerca de 3 minutos. Isso pode durar mais, pode durar menos, depende de cada pessoa. No caso, 3 minutos contínuos. Enxaguar os dentes com água mediante o uso da mão. Gargarejar com água mediante o uso da mão. Lavar a escova que foi utilizada. Fechar a torneira. Secar a escova na toalha. Guardar a escova e a pasta de dentes. O tempo total estimado para a execução desse processo foram 5 minutos. Os 3 minutos de escovação contínua e mais o tempo, né, que levou para as outras atividades. Então, o tempo total são 5 minutos. É um processo, a gente está quantificando o tempo necessário para esse processo. A saída são os dentes limpos. Nesse processo executivo que a gente acabou de descrever, podemos destacar vários aspectos ambientais. Vamos juntos. Consumo de recursos naturais. Água tratada pela concessionária, que você vai usar para escovação e também para lavagem da toalha, quando for trocar a toalha. Consumo de recursos industrializados. Fio dental, pasta de dente, tubo de plástico que armazena a pasta de dente, a toalha. Geração de resíduos sólidos é outro aspecto ambiental. Fio dental utilizado, tubo de plástico da pasta de dente quando ficar vazio. Outro aspecto, geração de recursos líquidos, efluente líquido doméstico, né, que você vai jogar dentro da pia. Em função do tempo que nós temos aqui nessa videoaula, a gente não pode analisar todos os aspectos ambientais gerados. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos analisar o aspecto ambiental, consumo de recursos naturais, a água. Conforme observado na descrição do processo, não sei se vocês lembram, do processo executivo, a torneira é aberta após o uso do fio dental.
para lavagem dos dentes. E não é fechada, ela fica aberta até a lavagem da escova lá no final. Ou seja, se a duração total do processo executivo é de 5 minutos, a torneira fica aberta por cerca de 4 minutos e meio. Isso representa um consumo, meus amigos, de 54 litros de água, considerando-se que há um consumo médio de cerca de 12 litros de água por minuto da torneira da pia aberta. Nesse caso, o impacto ambiental é o excesso de consumo de água de forma desnecessária. Se você abrir a torneira somente nos momentos de uso efetivo, o consumo poderá ser reduzido de 54 litros para cerca de 12 litros de água, ou seja, 1 minuto de uso. Percebem como o processo executivo deixa claro todos os aspectos ambientais gerados por uma atividade ou uma ação? Naturalmente, é necessário estabelecer um plano de controle e de mitigação do impacto para eliminar ou mitigar aquele impacto ambiental. Mas isso falaremos um pouco mais à frente, não vamos falar agora. É também igualmente importante identificar o ecossistema, o meio ambiente, e a abrangência deste aspecto ambiental e do seu consequente impacto ambiental nesse ecossistema. Muito bem. Demos um exemplo de processo executivo doméstico bastante simples e dos seus aspectos ambientais. Vamos agora analisar um processo produtivo profissional. O aspecto ambiental dos processos produtivos profissionais podem ser gerados por qualquer atividade desenvolvida diretamente pela empresa ou por seus terceirizados ou fornecedores, dentro das suas instalações, dentro das instalações da empresa, ou em qualquer outro lugar, em função da concepção do negócio daquela empresa, dependendo do que ela faz, de onde ela atua. Podem ser gerados também por uma máquina, um equipamento ou um material. Por exemplo, uma atividade de execução de formas de madeira para posterior montagem da armadura e concretagem em uma obra de edificações. Aí vamos lá explicar um pouquinho. O molde de madeira é onde se coloca o ferro amarrado e depois o concreto para fazer a estrutura de uma obra, que pode ser uma laje, pode ser um pilar, uma pilastra, né? Uma viga, para você construir uma edificação que é um edifício, é um prédio. Da mesma forma que na escovação dos dentes, podem ser utilizadas várias modalidades diferentes para você executar essa forma de madeira. Para o estabelecimento do processo produtivo, deve-se levar em consideração as diversas tecnologias disponíveis, os recursos possíveis de serem utilizados, a qualificação da mão de obra, dentre outros aspectos, naturalmente, os recursos financeiros que você tem para fazer aquela atividade. Vamos simular um processo produtivo profissional de execução de formas de madeira, da mesma forma que a gente fez com a escovação de dentes.
Então, vamos simular. Primeira coisa são as entradas, são muitas entradas. Chapas compensadas de madeira, tábuas, caibros, pregos, sarrafos, pontaletes, cunhas, tirantes rosqueáveis, parafusos, espaçadores, serrote, serra elétrica, projeto estrutural com a indicação das prumadas, embutidos, das instalações prediais, projeto de forma, carpintaria, enfim, é uma infinidade, eu não vou falar todos, nível de bolha, linha de nylon, trincha, pincel, rolo, tensores, espaçadores, mangueira de nível, é uma infinidade de entradas para você fazer uma forma. Bom, aí chegamos na transformação. Transformação, você vai agregar valor a todas aquelas entradas que a gente acabou de falar. Então, a transformação você tem instalar a carpintaria, que são as bancadas, as serras, as instalações elétricas, etc. Organizar e armazenar as peças de madeira que você vai utilizar. Dimensionar e cortar e executar os furos e estruturar os painéis de forma, conforme aquele projeto que a gente falou lá nas entradas. Identificar com tinta e armazenar os painéis de forma por tipo, são vários tipos diferentes, sinalizando o posicionamento dessas peças na montagem das formas. Preparar as peças de apoio, os engastes, etc. Transferir a partir do RN, que é a referência de nível da obra, os eixos principais para localizar a peça que vai ser montada, ou as peças que vão ser montadas. Iniciar a montagem da forma no local previsto da obra, conforme previsto no projeto, nivelar, aprumar, travar, escorar e verificar a rigidez e a imobilidade do conjunto e aplicar o desmoldante conforme especificado naquela obra. E a saída? O que vai ser a saída desse processo executivo? São as formas de sapata, pilares, vigas, lajes, etc. Nesse processo executivo, podemos destacar os seguintes aspectos ambientais nesse processo de fabricação e montagem de formas. Consumo de recursos naturais. Quais são os recursos naturais? Madeira maciça, madeira transformada, energia elétrica que você vai utilizar. Consumo de recursos industrializados. Madeira transformada e processada, materiais metálicos, pregos, tirantes, engastes, espaçadores, parafuso, porca, etc. Disco de corte, desmoldante, tintas, são os recursos industrializados. O que mais? Geração de resíduos sólidos. Serragem, a serragem quando corta madeira, cavacos de madeira, pedaços de madeira, discos de corte usados, embalagens de tintas e desmoldantes, materiais contaminados como trinchas, rolos, pincéis usados. Mais uma vez, em função do tempo, não poderemos analisar todos os aspectos ambientais gerados. Assim sendo, vamos analisar o aspecto ambiental consumo de recursos naturais, a madeira. Independentemente de ser processada ou maciça, o uso desse recurso em uma obra sempre terá como origem a árvore. E numa visão mais abrangente, a floresta. Pode-se dizer que a madeira é o único recurso natural renovável dos muitos utilizados na construção civil. Há espécies que, a partir do seu plantio, já
se pode abater e utilizar os seus diversos componentes, né, os diversos componentes daquela árvore, em 5, 10 anos. E as espécies mais frondosas em 50, 100 anos. Você acha muito tempo? Imagine então a brita, ou a pedra britada, oriunda das transformações geradas pelo ciclo das rochas, que levam milhares e milhares de anos. Por isso, não são consideradas renováveis. Apesar de aparecer sempre como a vilã em todas as telenovelas de crimes ambientais, a madeira, por ser uma matéria-prima renovável em curto espaço de tempo e também por conta das suas propriedades, excelentes propriedades, se apresenta como um excelente material de construção. Naturalmente que as construtoras devem utilizar em seus canteiros de obra somente madeiras que sejam certificadas, ou seja, que tenham comprovadamente a origem em florestas com manejo apropriado. Esse manejo apropriado é que atenda aos requisitos ambientais e socioeconômicos mediante o selo. Aí tem vários, mas o FSC, né? O DOF, que é um outro tipo de selo, e o GF, que é outro tipo de selo, e que faça parte do CEFLOR, que é o Sistema de Certificação Florestal Brasileiro. Nós vamos, numa outra videoaula, abrir um pouco mais isso. Aqui não dá tempo da gente detalhar muito isso. De qualquer forma, o uso do recurso natural deverá ser sempre controlado para evitar o consumo desnecessário e a geração de resíduos. Não basta somente controlar o índice de geração e reciclagem de resíduos, porque isso não reduz o consumo dos recursos naturais. Se você já gerou o resíduo, né, isso não reduz o consumo dos recursos naturais. É preciso estabelecer procedimentos que otimizem e racionalizem o uso dos recursos naturais. Por exemplo, no caso das placas de madeira, placas compensadas, por exemplo, antes de iniciar o corte, deve ser estudado o melhor e maior aproveitamento dessas placas em função do número de peças que vão ser produzidas por cada chapa. Se você vai ter um aproveitamento maior e com isso gerará menos resíduos. Essa iniciativa reduzirá o consumo de chapas de compensado por metro quadrado de formas. Isso é um bom indicador. Além disso, deve-se estabelecer indicador para o reuso das formas. O reuso é a quantidade que você reutiliza a mesma peça, a mesma forma. Notadamente, em edificações, em que as peças estruturais são repetitivas. Atenção especial deve ser dada por ocasião da desforma e limpeza das formas, para que você tenha maior reaproveitamento. Assim, itens de controle e indicadores, a gente acabou de dar exemplo, devem ser estabelecidos para que haja maior reaproveitamento das peças de madeira e melhor aproveitamento
das chapas e demais peças por ocasião do corte, da montagem das formas e, consequentemente, redução da geração de resíduos. Meus amigos, num mundo de narrativas, como a gente iniciou essa videoaula falando, onde em frente aos holofotes todos defendem a sustentabilidade e se dizem ecologicamente corretos, criticando violentamente e cancelando pessoas que de alguma forma tenham pensamentos que vão de encontro ao pensamento delas. Nesse universo tem muitos e muitos falsos ambientalistas que ficam fazendo apologia, por exemplo, às queimadas da Amazônia e contra a agropecuária brasileira. Mas que quando impactos ambientais graves ocorrem, dependendo do interesse desses falsos ambientalistas e também do capital envolvido, esses falsos ambientalistas desaparecem, somem, evaporam. Impactos ambientais graves, como o da exploração do sal-gema em Maceió, desde 1970, e do rompimento da barragem de rejeitos de Mariana, ocorrido em 2015, para não citar outros, né? Sim, ainda mais. Aqueles visíveis aos nossos olhos no dia a dia, como, por exemplo, a deterioração da vegetação de restinga natural nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. São agressivamente retiradas por donos de quiosques com o objetivo de expandir suas áreas de serviço. Tudo isso na calada da noite. Plantio de espécies estranhas do ambiente para gerar grandes sombras nas áreas de abrangência desses quiosques, como amendoeiras ou casuarinas. Não vou entrar nas espécies, os nomes técnicos, vamos usar os nomes que a gente conhece, que são espécies nitidamente invasoras, que se multiplicam em grande velocidade graças à ação dos ventos, dos pássaros. O grande problema, conforme já falei antes, é que quando os holofotes se apagam e não tem mais ninguém olhando, a grande maioria daquelas pessoas que se dizem ecologicamente corretas abandonam esses valores e passam a se comportar de forma inversa a tudo que ficam enaltecendo. Alguns dias atrás, assisti a uma cena na rua surpreendente. Uma moça novinha, cerca de 25 anos de idade, vinha com um cachorro enorme, porque agora os cachorros cada vez são maiores. Acho que era um
Rottweiler, não, mas não tenho certeza porque não sou um bom conhecedor de raças de cachorro. No meio da calçada havia um pequeno canteiro ao redor de um tronco de uma grande árvore, em frente a um prédio. O cachorro foi para esse canteiro e parou para defecar. É natural, né? O cachorro também faz essas coisas. Demorou um pouco e eu tive que diminuir meus passos. Eu vinha pela mesma calçada, porque não havia espaço na calçada para eu ultrapassar a dona e o cachorro defecando. Eu teria que ir para a rua, porque a calçada era estreita, tinha uma árvore também que não deveria estar ali, mas enfim, não estamos falando da árvore agora, estamos falando do cachorro. E aí eu segurei um pouco meus passos, né, para não ter que ir para a rua. Terminado o ato, a jovem deu um puxão no cachorro e foi saindo do local sem recolher as fezes do animal. Confesso que nessas situações eu sempre falava, sou um velho chato mesmo, e falava para os donos dos cachorros para recolherem as fezes por questão de higiene, limpeza, saúde mesmo, né? Saúde em geral. Até dos próprios bichinhos. Confesso que parei de falar porque em um dia uma outra jovem disse que eu era um velho chato, esclerosado, que devia me preocupar com a minha vida. E depois ela vociferou vários palavrões, sendo apoiado por um outro rapaz que vinha passando, que também falou um monte de palavrões. E a partir daí eu parei de interferir. E por isso recuei, segurei o espaço, fingi que não percebi o absurdo que a menina tinha acabado de fazer, saindo com o cachorro e deixando o cocô lá na porta do prédio. Muito bem, mas dando sequência na história inusitada, que eu estou contando para vocês, a moça já tinha andado uns 50 metros ou mais, quando de repente o porteiro do prédio, frente ao canteiro que serviu de vaso sanitário, surge do nada e solta um grande grito. Ei, garota! Volte! Recolha o cocô do seu cachorro, porque eu já limpei essa calçada hoje e não vou limpar bosta de seu cachorro de novo. A garota tomou um grande susto, né, porque não esperava, achou que ia sair sem ninguém falar nada. E, obviamente, ficou sem graça e isso justificou, porque deve ser uma ambientalista daquelas que eu falei, dizendo que não tinha mais saco plástico e que por isso não havia recolhido as fezes do cachorro dela. Novamente o porteiro aos gritos. Ok, mas na árvore onde ele cagou tem uma garrafa PET cheia de sacolas plásticas que eu mesmo coloquei, porque tem muitos amigos seus que também não trazem sacolas de plásticos e deixam os cachorros sujarem a entrada do meu prédio. Inusitado, né? Pois é isso. Agora, é comum nas praias elas ficarem repletas de cães soltos. Independentemente do tamanho e da raça dos mesmos. Antes isso era proibido, né? Depois foi liberado, acho que quando o Marcelo Crivella, né? Era Marcelo Crivella, foi prefeito. E aí se liberou os cachorros na areia, na praia.
Mas como eu falei para vocês, qualquer raça, inclusive pitbull. Pitbull. Pitbull tem que andar, mas andam soltos. É lindo ver os donos dos cães jovens ou velhos se divertindo e atirando objetos para que os bichinhos corram atrás descontroladamente para pegá-los. Alguns jogam dentro d'água, não se importando se o cãozinho pode ou não ter contato com a água salgada. Outros jogam em todas as direções. E os cachorrinhos correm descontroladamente para pegá-los, atropelando tudo que estiver no caminho. Mas isso não é nada. Somente um pequeno tombo. Às vezes, um monte de areia que é jogado na sua cara, se você estiver sentado ou deitado. Mas isso não é nada, meus amigos. Meus amigos, o pior disso tudo são as fezes, que a cada dia aumentam mais sobre as areias das praias. Já vi jovens e, infelizmente, porque o jovem eu sempre tento perdoar, mas velhos também, jogando areia para encobrir o cocô de seus cachorros, que ficam como um ingrediente nas areias. Cada vez mais. Basta vocês andarem e olharem para as areias com atenção, até para não pisar. Grave. Muito grave isso. Sabe por quê? Eu não tenho nada contra os cachorrinhos na praia, mas é grave. É grave porque gera riscos, tanto para a saúde dos bichinhos, quanto para a saúde de todos os seres humanos, inclusive o dono do bichinho. Notadamente para as crianças que brincam inocentemente na areia. No caso dos seres humanos, isso ocorre porque cães são vetores de doenças parasitárias e bacterianas, como gastroenterite, etc. Lembra lá do caramujo que eu contei? É a mesma coisa. Eles não têm culpa, são animais irracionais. Essas doenças que podem ser repassadas por meio da areia contaminada. Apesar de revolver, tem uma máquina que revolve a areia para ela pegar sol e tal, mas cada vez aumenta mais os restos de comida e também as fezes de cão. No caso dos cães, eles podem ter a toxoplasmose, pode ter gripe canina, aquela giardíase, outras, várias doenças. A contaminação se dá pelas fezes, dos pombos também. Já perceberam a quantidade de pombo que tem na praia? Por que tem tanto pombo? O resto dos alimentos, das matérias orgânicas que são deixadas, jogadas na areia, que ninguém se dá o trabalho de jogar na lixeira. E as fezes do cão, que se resseca e mistura-se com os grãos de areia e que não são mais retiradas. Em maio de 2022, a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro divulgou o boletim com o resultado da avaliação da qualidade das areias das praias do Rio de Janeiro. Essa avaliação estava suspensa há mais de 3 anos, justamente
a partir de quando foi sancionada a Lei Municipal número 6.642, que liberou o acesso de cães às praias. Essa lei cheia de regra. Não vou falar aqui das regras, mas ela tem um monte de regra para ser cumprida que não é cumprido nada daquilo que foi colocado lá. Penso que fizeram esse levantamento, depois não fizeram mais. Ou pelo menos não houve mais divulgação, porque eu não tenho conhecimento de outros levantamentos. Os resultados divulgados no boletim desse maio de 2022, que foi o último, são assustadores. Das 24 praias testadas no Rio de Janeiro, 19 foram consideradas impróprias em decorrência da grande incidência de coliformes fecais nas suas areias. Isso significa que a quantidade de coliformes fecais por 100 miligramas foi considerada de 20 mil coliformes é classificada como ruim, imprópria e não recomendada. O boletim ressalta que a poluição nesses casos está associada principalmente à ausência de recolhimento de fezes de cães e ao descarte de alimentos na areia. 3 anos depois da liberação do acesso à areia. Contei tudo isso para que fique claro que a solução não é simples, pois envolve muito mais do que a crença individual de que a sustentabilidade precisa ser praticada por todos. Essa é a regra básica para se viver em uma sociedade. Sabem qual é? Meu direito termina quando começa o direito do outro. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Simples. Assim, é preciso que em casa e nas escolas sejam informados os conceitos básicos para uma educação sustentável, de forma que os comportamentos de crianças e jovens sejam modificados. A educação nesse sentido passa por vários aspectos, mas a prática de ações sustentáveis básicas certamente dará a partida para eliminar e mitigar os impactos ambientais. Ações sustentáveis como, por exemplo, reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, realizar a coleta seletiva de lixo e descartar obedecendo os mesmos critérios, diminuir o uso de automóveis ou meios de transporte que utilizem combustíveis fósseis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas ou em qualquer local público. É necessário, além da educação básica para as crianças e jovens, conscientizar a todos, inclusive principalmente a terceira idade, sobre a necessidade de preservação
dos ecossistemas. É necessário que os legisladores estabeleçam leis que regulamentem de forma clara, não igual a liberação cheia de rega para o cachorro andar na praia, que ninguém vai cumprir aquilo, que é inexequível e que nem tem fiscalização para tudo aquilo que está lá. Se tiverem curiosidade, procurem a lei para vocês verem. Então, estabelecer essas disposições de forma clara para que todos os membros que integram uma sociedade respeitem essa legislação, independente do seu poder aquisitivo e, principalmente, independente do seu poder político. Essas medidas, mais o uso consciente dos recursos naturais, certamente possibilitarão eliminar e mitigar esses impactos ambientais que a gente falou nessa videoaula. Por outro lado, é necessário também que as pessoas e as empresas tenham o conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais, conforme falamos aqui na videoaula. Esse conhecimento permite que sejam estabelecidas mudanças e melhorias em seus processos produtivos, eu dei 2 exemplos, para mitigar os impactos ambientais gerados por suas atividades, seja eliminando ou reduzindo os riscos dos impactos a níveis considerados toleráveis para aquela atividade. Quando uma empresa busca a certificação ambiental na NBR ISO 14001, ela necessariamente precisa estabelecer uma metodologia para a identificação dos aspectos e impactos ambientais de suas atividades e produtos e a determinação dos impactos que são significativos, bem como reter o próprio resultado obtido com a aplicação desse método que cada empresa deve desenvolver. Via de regra, as empresas elaboram um procedimento que denominam de procedimento gerencial ou procedimento sistêmico de identificação de aspectos e impactos ambientais. Esse procedimento pode também servir para que cada pessoa identifique e trate seus aspectos e impactos ambientais pessoais. O procedimento, além de identificar os aspectos e impactos ambientais, permite que seja realizada a classificação e análise da significância do impacto, de cada impacto ambiental. Para os impactos significantes, precisam ser implantadas medidas mitigadoras e itens de controle que permitam o seu gerenciamento e a garantia da conformidade dos resultados com os objetivos naturalmente traçados. Deixamos de apresentar um modelo de método para a identificação dos aspectos e impactos ambientais para que esta videoaula não fique mais longa do que já está. Na videoaula, aspectos e impactos ambientais, classificação e mitigação, daremos continuidade ao tema e, sendo assim, recomendo que vocês assistam. São apresentadas metodologias para identificação de aspectos e impactos ambientais que pode ajudar na implantação disso na sua empresa, na sua casa, na sua atividade em geral. E com isso, identificar os aspectos e impactos ambientais e tratá-los. Bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou?
Se sim, curta, clica na mãozinha e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novos vídeos são publicados no Provocol Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.